Estamos aqui na rota do descobrimento e pelo menos pelo que diz o GPS, olha, faltam ainda 40 km para chegar lá. E a estrada até agora, pelo menos uns 15, todinha desse jeito, viu? Não totalmente deserta, já vi alguns veículos como caminhões e outros carros passando, mas nenhum trecho de civilização, só madeireira sendo explorada. Até hoje, hein? Continuam explorando a nossa madeira. Ui! Aqui agora na vila de Cumuruxatiba, exatamente, distrito de Prado. Aqui tá a Praça Central, aquela cidade que ainda mantém aquele estilo pacato realmente do interior, né? Tudo muito pequenininho, tudo muito simples, porém bem organizadinha, viu? Olha, daqui a pouco já sabe, viu? A trilha do descobrimento se iniciou. You carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get. Além da comunidade ter claramente um nome indígena, né, Cumuruxatiba significa a grande diferença de maré, ou seja, a maré alta e a maré baixa têm variações distintas. Aqui na região a gente consegue perceber vários locais onde você tem venda de adornos, né, de adereços dos povos originários, certo? Muitas pequenas vilas, pousadas com nomes também indígenas. Então, essa preservação do povo Pataxó foi justamente aquele que eu vi de predominância aqui. Ela, dentro do possível, ainda persiste, né? Claro que você encontra ainda bastantes condomínios, né? Você encontra ainda alguns vilarejos e tal, mas dentro do possível ainda tem algum resquício, né, de povos originários aqui nessa região. Olha o empreendimento aqui à frente, olha lá. Os tapumes, obviamente, dizem sobre obra grande, né? Sobre ideia de empreiteira, de construtora. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Pois é, gente, como vocês estão vendo aí, acabamos de chegar agora aqui na Praia do Caí, exatamente na Barra do Caí. Olha ali a placa dizendo que finalmente nós chegamos. Chegando nessa região, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Diversas pontes são feitas de madeira ainda, certo? E uma localidade que absolutamente não se desenvolveu. Só quem vem aqui são justamente os curiosos, pela sensação que dá por conhecer essa primeira praia do Brasil. É impressionante que o Porto Seguro leva toda uma fama, que consequentemente se desenvolveu demais aquela região, enquanto aqui ainda continua esse pedaço intocado, sabe? Esse pedaço muito restrito ainda do Brasil e da história do Brasil. Bom, chegamos. É nesse local pacato, bem tranquilo, mas com ambiente de propriedade privada, que a gente vai dar os passos agora para conhecer essa Barra do Caí, essa primeira praia do Brasil. Pois é. A população da região, ela é indignada, justamente conversando com algumas pessoas aqui, com a fama que Porto Seguro ganha, inclusive em Portugal, pelo Brasil inteiro, com essa ideia de que os portugueses primeiro cá chegaram, ou melhor, lá chegaram. Mas na verdade, a historiografia nos mostra que a chegada foi nessa praia aqui. Eu estou na propriedade privada, você está vendo que tem um restaurante aqui, inclusive com a placa aí sendo marcada, mas traços trazidos através da própria carta de Pero Vaz de Caminha e da descrição falam que eles chegaram. Olha as falésias aqui, rapaz, olha aqui ao lado, esse tipo de formação à beira da praia, olha esse ambiente. Foi essa primeira visão que teoricamente eles tiveram. Meus queridos e queridas, chegamos então à tão famosa Barra do Caí, região de mar aberto e de bastantes histórias, com certeza, para poder serem contadas. A vegetação de restinga aqui à beira da praia guarda exatamente um braço, um pedacinho do rio Caí, que vai acabar de desaguar no mar.
Machito, é verdade que possui na carta de Pero Vaz de Caminha elementos suficientes para dizer que os portugueses primeiro chegaram aqui? Sim, como por exemplo a descrição das falésias, que é esse monte basicamente aqui formado por areia vermelha. E sem falar naquela entrada de rio, ou melhor, né, aquela saída de rio que a gente está vendo ali, que é o local onde vai se desaguar. Então é por isso que acredita-se que a chegada dos portugueses foi exatamente aqui, e não como muita gente pensa, lá em Porto Seguro. Meus queridos, curiosidade desse cantinho pacato do Brasil que guarda os primeiros traços, os primeiros passos da história do nosso país. Também conhecido por avistar o famoso Monte Pascoal, acredita-se que os portugueses atracaram lá no fundo, a cerca de 60 quilômetros da costa, para poder descer em pequenas embarcações e aos pouquinhos irem chegando aqui a essa região da Barra do Caí. E assim, com esse formato de selfie, termina a nossa aventura de conhecer esse cantinho do Brasil que ainda é pacato, que ainda é restrito, que apesar de se ter um desenvolvimento aqui para uma área comercial, até por ser uma região de mar aberto, ou seja, contato direto com o oceano, ainda não é tão visitada e tão conhecida como outros locais que acabaram ganhando a fama. Mas se você for curioso, um apreciador da história, um apreciador da literatura, enfim, da cultura brasileira, vale a pena, num momento tranquilo, vir aqui. Porque, por exemplo, acredito eu que durante a semana aqui certamente teria taxa para poder pagar, o estacionamento lá em cima, provavelmente teria que consumir alguma coisa para não pagar, enfim. E aí, já que eu cheguei aqui de manhã cedinho, por exemplo, agora são por volta de 7 da manhã, eu encontrei todos os comércios fechados e apenas um morador lá em cima, ok? Então, tudo devidamente explicado. O coração do prof está feliz demais por conhecer esse espaço, e aqui foi que se iniciou essa República Federativa do Brasil, a terra dos papagaios, certo? A ilha de Vera Cruz, a terra de Santa Cruz, lá em 22 de abril de 1500.